Como ter a mente de Cristo, como conhecer esse Deus todo-poderoso, que é espírito, é transcendental. Meu Deus, você precisa ouvir esta palavra. Vá no Telegram, porque o PDF dessa palavra, desse estudo, estará no canal lá do Telegram. Vá na descrição do vídeo que você terá o link para poder acessar o canal do Telegram. Olha só, ó profundidade, diz aqui em Romanos 11, 33. Ó profundidade, o negócio é profundo, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis teus caminhos. Aí faz uma pergunta no 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro, meu Deus? Como conhecer a mente de Cristo? Como entender Deus? Como compreender as coisas que são insondáveis? Há muita gente que não entende a glória da revelação do próprio Cristo. E, lamentavelmente, o homem natural, em 1 Coríntios também, Paulo declara no capítulo 2, que o homem natural, versículo 15, o homem natural não sabe discernir as coisas espirituais, porque o psíquico, o natural, ele não tem capacidade para entender a profundeza dessa riqueza espiritual. E as coisas espirituais são loucuras. Mas também diz o 16 de 1 Coríntios 2:16, diz que nós temos, aí declara, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Como nós podemos ter a mente de Cristo? Como nós podemos alcançar esse estado sobrenatural ao ponto de entender e ter, de fato, a mente de Cristo? Pode procurar lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fomos tomados por essa ação regeneradora de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos da regeneração. Esse é o primeiro ponto. Olha só, regeneração, número 1. Regeneração. Você precisa de uma nova genética espiritual para compreender e discernir as coisas espirituais, porque senão você vai matutar, vai pensar, vai indagar, vai questionar e o homem natural não pode discernir as coisas espirituais, tá bom? Mas quando nós encontramos a glória da salvação em Cristo, nós somos transformados numa nova genética, numa nova natureza, a natureza de Cristo, e somos levados e apresentados diante do Pai, adotados. Agora pertencemos à família real. Agora não temos mais a natureza humana pecaminosa, agora estamos em Cristo regenerados. Então é necessário ser regenerado e ser salvo. Ser salvo, esse é o plano do Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino para a humanidade, salvá-la e, logicamente, tirá-la da sua natureza humana carnal. E agora nós estamos em Cristo Jesus. Só que agora, como nós lemos aqui em Romanos, capítulo 11, 33 e 34, anote isso, Romanos 11, 33 e 34, nós vamos ver algo mais profundo, porque a vida para conhecimento, essa progressão deve ser um avanço, deve ser uma construção para adquirir essa profundidade. Por isso logo começa aqui em Romanos 11, 33 e fala assim, ó profundidade da riqueza, ó profundidade da riqueza. Então quando fala número 2, profundidade da riqueza. O que significa isso, profundidade da riqueza? Está se referindo a algo que não é encontrado em qualquer lugar. É como um tesouro, algo que foi guardado, foi escondido. Antigamente se enterravam os tesouros que eram valiosos. Então você vai ter que cavar, você vai ter que garimpar, é uma busca. Por isso Jeremias fala abertamente, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, uma coisa é ser regenerado. Agora, o processo para o conhecimento de Deus é uma busca
é como uma caça, um tesouro profundo. E essa profundidade da riqueza precisa estar em você ao ponto de você a cada dia crescer e mergulhar em Cristo. O mergulho de Cristo, o mergulho nas coisas sobrenaturais, eu digo, não é para baixo, o mergulho é para cima. Você mergulha para cima e você vivencia cada dia e entende e conhece. Lógico, há muitos meios de se aprofundar em Cristo. Uma delas é conhecer a própria palavra de Deus. A oração é algo muito importante e, ao mesmo tempo, a santidade buscando ao Senhor. Isso poderia falar abertamente de que são preceitos que se esquecem hoje em dia. Hoje em dia se vive uma vida rasa e as pessoas esqueceram o que é o contato com Deus, a oração, a palavra, a santidade. E isso precisa ser resgatado na igreja. Então, essa profundidade da riqueza deve ser garimpada em Colossenses 2:3. Colossenses 2:3 fala que esse tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Olha que interessante, os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Então conhecer a Cristo é o primeiro passo. Agora a busca, a progressão é entender a essência sobrenatural da própria pessoa de Cristo, logicamente que vai trazer a própria deidade, o próprio Deus até você, ou vai sugar você até Deus, que é o melhor, vai sugar você até a natureza do que é divino. Então, primeiro, você vai ter que buscar, você vai ter que garimpar. Isso não se aprende com uma metodologia, não se aprende com uma caixinha com a fórmula secreta. As pessoas hoje vão em treinamento daquilo, do outro, não. Isso é algo muito pessoal, onde você tem que estar se dedicando para mergulhar e entrar nessa dimensão de busca a tesouros sobrenaturais. Isso que falta em nós, falta na igreja, a busca do tesouro do conhecimento e da sabedoria em Cristo Jesus. Segundo ponto, a sabedoria e o conhecimento de quem? Do próprio Deus. Olha só, 3, sabedoria e, vou abreviar aqui, conhecimento do próprio Deus. Sabe o que significa isso? Sabedoria e conhecer a Deus significa relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, quando você tem intimidade com Deus, você de fato está entrando na dimensão daquilo que é essa profundidade de entender a mente, ou ter a mente de Cristo. Paulo declara categoricamente aqui em 1 Coríntios 2:16 que nós agora temos a mente de Cristo, não podemos mais pensar como o velho homem, andar com a antiga natureza, as obras carnais, a pecaminosidade. A cada dia mortificamos isso com a mente de Cristo, onde há um relacionamento íntimo. Então eu preciso viver com um relacionamento com Deus. A pergunta é, Deus quer estar conosco? Deus quer se relacionar conosco? Deus quer andar com você? Deus quer andar comigo? Quando Deus se apresentou a Moisés, falou assim, Moisés, eu sou o Deus de Abraão. O Deus de Abraão. É Deus fazendo questão em declarar que ele é o Deus de Abraão. Às vezes tem uma pessoa que se comporta mal e alguém me diz, essa pessoa não é da sua igreja? Eu digo, não, ele frequenta lá, mas não é meu discípulo não é ovelha da minha igreja não, ele vai lá. Porque nós às vezes não queremos assumir responsabilidades, às vezes não queremos ser pastor de alguém que dá mau exemplo, não é? Agora, presta atenção no que eu vou falar. Deus, será que faz questão de ser o nosso Deus? Ele está dizendo, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus geracional, onde homens honraram a fé, onde homens se relacionaram ao ponto de ser chamado amigo de Deus. O Abraão foi chamado amigo de Deus. Qual é o meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho temor ao Senhor? Será que eu tenho esse verdadeiro temor que é o princípio da sabedoria? Será que reconheço a Deus como Deus na minha vida? Então essa é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Eu estou conhecendo a Deus. Quando você conhece uma pessoa, você começa a processá-la, a se relacionar e você começa a, de fato, conhecê-la. Agora estou te conhecendo. É assim com Deus, é um relacionamento. Então, a sabedoria e o conhecimento de Deus é um relacionamento. Ponto 3, diz aqui também que os teus juízos são insondáveis. Ponto 4, juízos.
juízos. Em hebraico é mishpatim, mishpat, mishpat em hebraico é juízo, mishpatim seria juízo. Você vai encontrar muito essa palavra, juízos de Deus, seus juízos, no Salmo 119, enfim, em toda as escrituras sagradas você vai encontrar o termo, os teus juízos, juízos do Senhor. Os salmistas falaram sobre isso, os profetas falaram sobre isso. Agora, esses mishpatim, esses juízos de Deus, diz que são insondáveis. Por quê? Porque você não pode ter raciocínio humano para compreendê-los. Eles são, não podem ser refutados, não podem ser questionados. Dificilmente uma pessoa espiritual irá indagar por que isso, por que aquilo, por que Deus está fazendo isso. Por que não? Porque, na verdade, os juízos são insondáveis. Agora, os juízos vêm para te sondar. Os juízos vêm para te avaliar. Os juízos vêm para te colocar na balança. E agora, você está diante dos juízos de Deus para Ele te aprovar ou te desaprovar. Quando Deus me coloca diante do seu juízo, Ele está me julgando, Ele está me avaliando. E isso deve ser colocado em nossa consciência todo dia, onde eu preciso saber que tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, nos mínimos detalhes, Deus está colocando diante dos seus juízos insondáveis. Ou seja, aí vem a questão comportamental. Como eu estou agindo, ação, comportamento, como estou me comportando, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou trabalhando, empreendendo, será que agrada de fato a Deus? Os juízos insondáveis de Deus estão agindo sobre mim e eles estão me avaliando e eles não podem ser questionados porque são insondáveis, não posso compreendê-lo, não há um porquê para a ação dos juízos de Deus em mim. Então, quem entende isso vai ter a mente de Cristo. Quem entende isso vai conhecer mais a Deus. Quem entende isso e tem essa vida de temor, de devoção, de pensar, de falar, de fazer segundo os juízos de Deus. Isso parece tão impossível, mas quando há uma regeneração e uma busca, como esse tesouro que vai se garimpando, assim como também há um relacionamento, você aceita automaticamente os juízos de Deus e você os recebe. Só que também Romanos diz, para terminar, e os caminhos são inescrutáveis. Ponto 5, caminhos inescrutáveis. Quando você vê inescrutável, algo inescrutável, é algo que você não terá explicação, você não poderá também ter lógica humana para poder decifrá-los. Então é algo inescrutável, não tem como. Agora, o caminho do Senhor, na verdade, é o trilho onde nós devemos andar. Quem pode questionar a moral, a ética, a santidade de Deus dada a nós através da sua palavra, através da pessoa do próprio Cristo, através do seu evangelho glorioso? Quem pode questionar por quê? Porque não é desse jeito, porque eu não posso me desviar para a esquerda ou para a direita. Mas o Senhor diz, ande nesse caminho, é o caminho da santidade. E nós precisamos entender isso, que é um caminho glorioso de santidade. Isaías 35:8 diz que esse caminho é um caminho de santidade. Até o mais louco, o mais tolo, se ele quiser andar nesse caminho, não errará nesse caminho, não se perderá nesse caminho. Olha que coisa linda! Nós precisamos viver isso, andar nessa gratuidade e viver uma vida intensa com o nosso Deus. Na igreja há muita gente habilidosa, mas está faltando gente apaixonada. Quando nós nos apaixonamos por Deus, quando nós recebemos a virtude dessa mente gloriosa, nossa natureza vai ser mudada. Que Deus te abençoe e te leve para uma vida de riqueza espiritual. Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus.